O bloqueio no WhatsApp foi a primeira coisa que vi naquela manhã de terça-feira. A foto de perfil de Sofia, sorrindo ao lado de um carro de luxo que não era nosso, havia sido substituída por um ícone cinza genérico. Abaixo do seu nome, a frase "visto pela última vez" tinha desaparecido. Tentei enviar uma mensagem, um simples "bom dia, amor", mas recebi apenas um tique, a solitária marca cinzenta da rejeição digital. Meu coração afundou. Na noite anterior, havíamos tido mais uma das conversas. Ela, sentada na beirada da nossa cama, com uma taça de vinho na mão, listando minhas falhas. Eu, de pé junto à janela, ouvindo o mesmo discurso de sempre. Você não tem ambição, Marcos. Você não tem perspectiva, ela disse, a voz cortante como vidro quebrado. Meus amigos, os maridos deles, eles constroem impérios. E você? Você constrói estantes de livros. Eu não discuti. Eu nunca discutia. Eu era um carpinteiro. Amava o cheiro da madeira, a satisfação de criar algo bonito e duradouro com as minhas próprias mãos. Achava que isso era uma perspectiva. Para Sofia, era um beco sem saída. Naquela manhã, depois de confirmar o bloqueio, liguei para ela. A chamada foi direto para a caixa postal. A saudação dela, alegre e profissional, soou como um insulto. Tentei por 1 hora, o pânico crescendo em meu peito. Finalmente, uma mensagem de texto dela chegou, não pelo WhatsApp, mas como um SMS frio e impessoal. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, Marcos. Acabou. Percebi que mereço alguém com um futuro, alguém com perspectiva. Você nunca será esse homem. Por favor, não me contate mais. E foi isso. 12 anos de casamento, terminados por uma mensagem de texto, selados com um bloqueio. Fiquei sentado na nossa cozinha, o café esfriando na caneca que eu mesmo tinha feito para ela, e senti o chão desaparecer sob meus pés. Eu era um homem sem perspectiva. E agora, aparentemente, um homem sem esposa. O que eu não sabia era que a palavra perspectiva estava prestes a assumir um significado totalmente novo, e que o ato cruel de Sofia não era o fim da minha história, mas o gatilho para a maior reviravolta da minha vida. Um teste que ela nem sabia que estava fazendo e que acabara de falhar de forma espetacular. Sofia e eu nos conhecemos na faculdade. Eu estava estudando administração de empresas, ela, marketing. Eu era o cara quieto no fundo da sala, ela era a borboleta social que conhecia todo mundo. Ela me disse que gostava da minha calma, que eu a equilibrava. Na época, acreditei nela. Casamos logo após a formatura. Eu consegui um emprego em uma grande corporação, um daqueles trabalhos de colarinho branco com longas horas, reuniões intermináveis e uma pressão constante para subir a escada corporativa. Eu odiava cada minuto. Sentia minha alma murchar sob as luzes fluorescentes. Sofia, por outro lado, prosperava. Adorava os jantares da empresa, as viagens, o status que vinha com o meu cargo. Ela era a esposa perfeita do executivo, sempre charmosa, sempre bem vestida, sempre fazendo as conexões certas. Por 5 anos, joguei o jogo. Fui promovido 2 vezes. Compramos uma casa em um bairro nobre, o tipo de lugar onde os gramados são impecáveis e os vizinhos competem para ver quem tem o carro mais novo. Tínhamos tudo o que supostamente deveríamos querer. E eu estava miserável. O ponto de virada veio quando meu avô, um homem que viveu uma vida simples como marceneiro, faleceu. Ele me deixou sua antiga oficina e um conselho em seu testamento. Nunca troque a satisfação de um dia de trabalho honesto pelo vazio de uma conta bancária cheia. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Na semana seguinte pedi demissão. Sofia ficou furiosa. "Você está jogando nosso futuro fora!" Ela gritou, sua voz ecoando pela nossa cozinha de designer. "Por um hobby sujo?" Eu tentei explicar que não era um hobby, era uma paixão. Era a única coisa que me fazia sentir vivo. Comecei meu próprio negócio de marcenaria. No início foi difícil. Trabalhava dia e noite na velha oficina do meu avô, construindo móveis personalizados, restaurando peças antigas. O dinheiro era pouco, mas pela primeira vez em anos eu estava feliz. Sofia nunca aceitou. Para ela, eu havia regredido. Trocado um terno Armani por um avental coberto de serragem.
Ela começou a fazer comentários depreciativos na frente dos amigos. Ah, o Marcos e seu pequeno projeto de arte, ela dizia com um sorriso forçado. Ela se recusava a visitar a oficina, chamando-a de galpão empoeirado. As conversas sobre minha falta de perspectiva se tornaram uma ocorrência semanal. O que Sofia não entendia, ou talvez se recusasse a entender, era a questão da minha herança. Meu outro avô, por parte de mãe, era um homem completamente diferente. Um industrial recluso e incrivelmente rico chamado Arthur Veiga. Ele nunca se casou ou teve filhos, e eu era seu único parente vivo, seu único herdeiro. Eu o visitava algumas vezes por ano em sua vasta e silenciosa propriedade no interior. Eram visitas estranhas. Ele era um homem de poucas palavras, mas havia um afeto silencioso entre nós. Ele apreciava o fato de eu não pedir nada, de eu ter escolhido um caminho diferente do que o dinheiro poderia comprar. Sofia sabia de Arthur. Na verdade, ela estava obcecada por ele. Ela pesquisou seu patrimônio líquido, leu artigos sobre seus negócios. Era a principal razão pela qual ela havia tolerado minha fase de carpinteiro. Ela via isso como um interlúdio temporário antes que a verdadeira riqueza chegasse. Quando o seu avô falecer, você vai poder comprar uma oficina de verdade, talvez até uma franquia, ela dizia, os olhos brilhando com cifras de dólar. Eu odiava quando ela falava assim. Para mim, a herança era um conceito abstrato, quase um fardo. Eu não queria o dinheiro de Arthur. Eu queria que ele vivesse. Ele era a última conexão com minha mãe. Mas para Sofia, era o prêmio final, a validação de que seu casamento comigo não tinha sido um erro. A injustiça de tudo isso me corroía. Eu a amava, ou pelo menos amava a mulher que pensei que ela era. Eu apoiei seu sonho de abrir uma boutique de luxo, usando minhas economias da era corporativa para financiar seu estoque inicial. Eu ouvia por horas enquanto ela reclamava de clientes ricos e fornecedores não confiáveis. Eu era seu porto seguro, seu apoio constante, mas ela via minha própria felicidade como uma traição ao futuro dourado que ela havia planejado para nós. E então, um mês antes dela me bloquear, recebemos a notícia. Arthur havia falecido. A dor foi real e profunda. Sofia, no entanto, mal conseguiu esconder sua excitação. Foi aí que o verdadeiro teste começou, um que Arthur, em sua sabedoria excêntrica, havia preparado do túmulo. O silêncio após o bloqueio de Sofia foi ensurdecedor. Passei os primeiros 2 dias em um estado de torpor, vagando pela casa que de repente parecia vasta e vazia. Cada objeto continha uma memória, cada canto ecoava com o fantasma de suas críticas. A dúvida começou a se infiltrar. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu fosse um fracasso, um homem sem a ambição necessária para sobreviver no mundo que ela tanto valorizava. Tentei me concentrar no meu trabalho, mas o cheiro de cedro e o zumbido da serra não traziam o consolo de sempre. Pareciam apenas enfatizar minha solidão. Na sexta-feira daquela semana, meu telefone tocou, um número desconhecido de São Paulo. Meu coração deu um salto pensando que poderia ser Sofia, usando o telefone de um amigo. Atendi com uma voz trêmula. Alô? Senhor Marcos Veiga? Uma voz formal e grave perguntou. Aqui é o Dr. Ramiro Bastos, advogado e testamenteiro do falecido Arthur Veiga. Respirei fundo. Sim, sou eu. Eu sei que este é um momento difícil e peço desculpas pela intrusão, mas há um assunto urgente relacionado ao testamento que precisamos discutir. O Sr. Arthur incluiu uma cláusula bastante incomum. Seria possível nos encontrarmos na segunda-feira? A viagem de carro para o escritório de advocacia no coração do Distrito Financeiro de São Paulo pareceu surreal. Eu, em minhas roupas de trabalho simples, cercado por arranha-céus de vidro e aço, o mundo que eu havia abandonado. O escritório do Dr. Bastos era o epítome do luxo discreto. Painéis de madeira escura, tapetes persas e uma vista panorâmica da cidade. Ele era um homem mais velho, com olhos gentis, mas perspicazes, que pareciam ver através de mim. Obrigado por ter vindo, Marcos, disse ele, gesticulando para uma poltrona de couro. Seu avô era um homem particular. Ele tinha uma grande desconfiança do que a riqueza faz às pessoas. Ele queria ter certeza de que seu legado iria para alguém que o valorizasse.
Não apenas o dinheiro. Ele fez uma pausa, pegando um documento pesado da sua mesa. Ele estipulou em seu testamento que, após sua morte, eu deveria informá-lo, e apenas a você, que a totalidade da sua herança havia sido doada a um fundo de caridade, que não havia mais nada para herdar. Eu o encarei confuso. Mas... por quê? Era um teste, Marcos, disse o Dr. Bastos suavemente. Um teste para a sua esposa. O ar saiu dos meus pulmões. O advogado continuou. A cláusula afirmava que esta informação deveria ser mantida em segredo por um período de 6 meses. O objetivo do seu avô era ver se sua esposa permaneceria ao seu lado se acreditasse que você não tinha perspectiva financeira, como ele mesmo colocou. Ele temia que ela estivesse com você apenas pelo dinheiro dele. Meu cérebro girava, tentando processar a revelação. Arthur. Ele tinha visto. Ele tinha entendido a dinâmica do meu casamento melhor do que eu. Ele me ligou na semana passada, Marcos, disse Dr. Bastos, seu tom agora cheio de simpatia. Ele queria saber sobre Sofia, sobre o que ela estava dizendo sobre sua falta de ambição. Ele sabia. E então, a herança, gaguejei. A história da caridade era uma invenção, confirmou o advogado. A herança é sua, total e incondicionalmente. A cláusula final afirma que se sua esposa demonstrasse deslealdade durante este período de teste, ela seria explicitamente excluída de qualquer benefício futuro, direto ou indireto, da herança. Ao bloqueá-lo e declarar que você não tinha perspectiva, ela, na verdade, selou o próprio destino. Sentei-me em silêncio, o peso daquela revelação me esmagando. A dor da rejeição de Sofia ainda estava lá, mas agora estava misturada com uma nova emoção, uma raiva fria e cristalina. Ela não me deixou porque eu era um carpinteiro. Ela me deixou porque pensou que eu era um carpinteiro pobre. A crueldade calculada dela, a humilhação, tudo fazia sentido agora. Era uma transação comercial que deu errado. Ela havia descartado um ativo que considerava sem valor, sem saber que estava abrindo mão do maior prêmio de todos. Seu avô era um homem muito sábio, disse o Dr. Bastos. Ele lhe deu não apenas sua fortuna, mas também a verdade. Naquele momento, na quietude daquele escritório opulento, a tristeza começou a se dissipar, substituída por uma determinação gélida. Sofia havia me subestimado. Ela havia me julgado e me considerado indigno. Agora, eu usaria a perspectiva que ela tanto desprezava para mostrar a ela o verdadeiro significado de valor. Deixei o escritório do Dr. Bastos sentindo-me como um homem renascido. A dor da traição de Sofia ainda ardia, mas estava sob uma camada de propósito gelado. O jogo havia mudado, e agora era a minha vez de jogar. Meu primeiro passo foi o silêncio. Eu não a contatei. Não respondi às mensagens esporádicas de amigos em comum perguntando se estava tudo bem. Deixei que ela acreditasse que eu estava quebrado, sozinho e, acima de tudo, pobre. Deixei que o vácuo que criei fosse preenchido por sua própria narrativa triunfante de ter escapado de uma vida de mediocridade. Com a ajuda do Dr. Bastos e uma equipe de consultores financeiros que Arthur já havia selecionado, comecei a administrar discretamente meu novo patrimônio. Não houve compras extravagantes. Não comprei um carro esportivo ou um relógio de luxo. A primeira coisa que fiz foi comprar o prédio inteiro onde ficava minha oficina. Era uma estrutura antiga, com 2 andares e muito potencial. Contratei uma equipe de arquitetos, não para demolir, mas para restaurar, para honrar a história do lugar enquanto o modernizava. Queria criar um espaço que não fosse apenas uma oficina, mas um centro para artesãos, um lugar onde a habilidade e a paixão fossem celebradas. Em seguida, criei a Fundação Veiga de Artesanato, dedicada a fornecer bolsas de estudo e subsídios para jovens artesãos que, como eu, escolheram um caminho menos convencional. O primeiro grande ato da fundação foi salvar a escola de marcenaria local, que estava à beira da falência. Fiz a doação anonimamente através da fundação. A notícia saiu nos jornais locais. Benfeitor misterioso salva a instituição centenária. Eu li o artigo com uma satisfação tranquila. Eu não estava construindo um império como os maridos dos amigos de Sofia. Eu estava construindo um legado. Enquanto isso, eu ouvia fragmentos sobre Sofia através da videira social.
Ela estava vivendo sua melhor vida. Viajando, frequentando festas, sendo vista com um corretor de imóveis vistoso chamado Ricardo. Ela contava a todos que o nosso divórcio foi a melhor decisão que já tomou, que finalmente se sentia livre para voar. Cada boato era como um pequeno corte, mas também alimentava minha resolução. Ela estava construindo um castelo de cartas sobre uma base de ganância e engano, e eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que uma brisa soprasse. O planejamento da minha retribuição não era sobre humilhá-la publicamente da mesma forma que ela me humilhou privadamente. Era sobre confronto com a verdade. Era sobre forçá-la a olhar para o espelho e ver a pessoa que ela realmente era. O clímax foi planejado com a precisão de um encaixe de marcenaria. Cerca de 3 meses após nossa separação, a Fundação estava organizando seu primeiro grande evento. Um leilão de gala para arrecadar fundos, apresentando peças de artesãos de todo o país. O evento seria realizado no recém-restaurado Centro de Artesanato Veiga, minha antiga oficina, agora transformada em uma galeria deslumbrante. Eu sabia que Sofia estaria lá. Sua amiga mais próxima, Helena, estava no comitê de planejamento. Eu garanti, através de um intermediário, que um convite pessoal fosse estendido a Sofia e seu novo acompanhante. Eu precisava que ela visse com seus próprios olhos a falta de perspectiva que ela havia descartado. A tensão crescia a cada dia que se aproximava do evento. Eu supervisionava os preparativos finais, minha mente um turbilhão de emoções. Havia ansiedade, sim, mas também uma sensação de poder calmo. Por anos, eu havia permitido que sua definição de sucesso ditasse meu valor. Naquela noite, eu a forçaria a confrontar a minha. Eu não era mais o carpinteiro quieto em seu mundo glamouroso. Eu era o arquiteto do meu próprio, e ela estava prestes a entrar no prédio que eu construí. A noite do leilão de gala chegou com um ar elétrico de antecipação. O Centro de Artesanato Veiga estava irreconhecível. Onde antes havia poeira e o cheiro de verniz, agora havia o brilho suave de luzes de galeria, o murmúrio de conversas sofisticadas e o tilintar de taças de champanhe. As paredes de tijolos expostos, que eu havia restaurado pessoalmente, agora exibiam móveis requintados, esculturas e cerâmicas, cada peça um testemunho do poder do artesanato. Eu não estava vestido como o anfitrião. Usava um terno escuro bem cortado, mas simples. Eu me misturei à multidão, observando, esperando. E então, eu a vi. Sofia entrou de braços dados com Ricardo, o corretor. Ela estava deslumbrante em um vestido vermelho, rindo alto, examinando o local com um ar de quem está avaliando uma propriedade. Seus olhos passaram por mim sem um pingo de reconhecimento. Para ela, eu era apenas mais um convidado no terno. A ironia era deliciosa. Ela parou abruptamente, seu olhar fixo em uma peça central. Uma mesa de jantar maciça, feita de uma única laje de jacarandá recuperado, com entalhes intrincados que levaram semanas para serem aperfeiçoados. Era a minha obra-prima, a primeira peça que completei após sua partida. Meu Deus, que lugar incrível! Ouvia dizer a Ricardo. Quem diria que um espaço de artesãos poderia ser tão chique? Deve ter custado uma fortuna para reformar. O leilão começou. O leiloeiro, um homem carismático que eu havia contratado, subiu ao palco. Boa noite a todos e bem-vindos à noite inaugural da Fundação Veiga de Artesanato e à grande inauguração do Centro de Artesanato Veiga. Um aplauso educado percorreu a sala. Vi os olhos de Sofia se arregalarem ligeiramente ao ouvir o nome Veiga. Uma coincidência, ela deve ter pensado. O leiloeiro continuou. E agora, gostaria de apresentar o homem cuja visão e generosidade tornaram tudo isso possível. O fundador da Fundação Veiga e o artesão por trás de muitas das belas peças que vocês veem esta noite, Sr. Marcos Veiga. O silêncio que se seguiu foi absoluto quando subi ao palco. O foco de luz me encontrou, e eu pude ver o rosto de Sofia na multidão. A cor sumiu de suas bochechas. Seu sorriso congelou, a taça de champanhe em sua mão tremia. Ricardo olhava dela para mim, a confusão estampada em seu rosto. Obrigado a todos por virem, comecei, minha voz firme e clara, projetando-se pelo salão. Muitos de vocês me conheceram como um simples carpinteiro.
E eu tenho orgulho desse título. Mas a vida às vezes nos dá uma perspectiva diferente. Meus olhos encontraram os de Sofia. Esta fundação é dedicada àqueles que encontram valor, não em balanços financeiros, mas no trabalho de suas próprias mãos. É sobre construir algo duradouro, algo real. É um legado de meu avô, Arthur Veiga, um homem que acreditava que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. A compreensão atingiu Sofia como uma onda física. Via cambalear ligeiramente. Seus olhos, antes cheios de desdém, agora estavam arregalados com o mais puro e abjeto horror. Ela não tinha apenas descartado um carpinteiro. Ela tinha descartado o herdeiro Veiga. Após meu breve discurso, desci do palco e caminhei calmamente em sua direção. Ricardo, percebendo a mudança sísmica, deu um passo para trás. Sofia, eu disse, minha voz baixa para que apenas ela pudesse ouvir. Você estava certa. Eu não tinha o tipo de perspectiva que você procurava. Entreguei a ela um envelope que estava no meu bolso. Estes são os papéis do divórcio. Já estão assinados. Pense nisso como o encerramento do seu investimento. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas, incapaz de falar. A propósito, acrescentei, olhando para a magnífica mesa de jacarandá. Essa peça não está à venda. Foi um presente de divórcio para mim mesmo. Virei-me e fui embora, deixando-a ali, no meio da multidão, sob as luzes brilhantes da galeria que eu construí, segurando as cinzas de seu futuro cuidadosamente planejado. A justiça não foi alta ou vingativa. Foi o som silencioso de sua própria ganância implodindo. Depois daquela noite, o mundo de Sofia desmoronou, não por minha ação direta, mas pelo peso de suas próprias escolhas. A história se espalhou como fogo no círculo social que ela tanto valorizava. A mulher que abandonou o marido sem perspectiva, apenas para descobrir que ele era um dos maiores herdeiros da cidade, tornou-se uma anedota, um conto de advertência sobre ganância. Ricardo, o corretor, a deixou quase imediatamente, não querendo ser associado ao escândalo. Sua boutique, que dependia da imagem e das conexões, começou a definhar. Eu não senti prazer em sua queda, apenas uma sensação de inevitabilidade melancólica. Ela havia apostado tudo em uma métrica de valor e perdeu. Eu, por outro lado, encontrei uma paz que o dinheiro não podia comprar, embora tenha financiado a jornada. Continuei meu trabalho como carpinteiro, mas agora em meus próprios termos. A oficina no andar térreo do centro era meu santuário. A fundação prosperou, ajudando dezenas de jovens artesãos a lançar suas carreiras. Eu não me tornei um recluso como meu avô, mas aprendi com sua sabedoria. Usei a riqueza como uma ferramenta, não como uma identidade. Viajei, não para resorts de luxo, mas para pequenas aldeias na Itália e no Japão, aprendendo técnicas antigas de marcenaria com mestres idosos. Alguns meses depois recebi um e-mail dela. Era longo, divagante, cheio de desculpas e acusações veladas. Ela disse que eu a enganei, que a humilhei. Ela disse que me amava, que cometeu um erro terrível. Ela perguntou se poderíamos conversar. Apaguei o e-mail sem responder. Nosso tempo para conversas havia acabado. O bloqueio que ela iniciou tornou-se um muro que eu escolhi manter. Não por rancor, mas por autopreservação. A verdadeira liberdade não foi herdar a fortuna de Arthur, foi herdar sua clareza, a clareza de saber quem eu era e o que eu valorizava. Sofia me chamou de homem sem perspectiva. No final, ela estava tragicamente certa. Eu não compartilhava da perspectiva dela, uma visão de mundo medida em posses e status. A minha perspectiva era diferente. Era a visão de um grão de madeira, de uma junta bem feita, de um legado construído não com dinheiro, mas com propósito. Ela me libertou da necessidade de sua aprovação, e por esse presente não intencional, serei eternamente e silenciosamente grato. Eu havia encontrado meu futuro, não em uma conta bancária, mas no trabalho das minhas mãos e na paz da minha própria alma. E essa era uma riqueza que ela nunca seria capaz de compreender. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você acha que a vingança silenciosa foi a melhor abordagem, ou eu deveria tê-la confrontado de forma mais direta? Escreva aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião.
Se você gostou desta história de reviravolta e superação, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Deixe também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para a história, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Não se esqueça de conferir o outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até breve. M.